Se esse vídeo chegou até você, quer dizer que você tem um chamado diferente. Você tem um chamado para despertar. Você está sendo chamado para questionar, para aprender e evoluir. O título, ele é muito chamativo. O tema, ele é muito chamativo. E eu vou te explicar como essa nova não, a verdadeira versão de quem é Deus vai simplesmente expandir a sua consciência. Mas antes de eu começar a falar, já se inscreva no canal, que aqui você vai aprender muito sobre expansão de consciência. Eu vou trazer sobre tudo, corpo humano, cérebro, tudo, comportamento, tudo para autodesenvolvimento. A NPV, ela foi feita para você entender que o poder nasce dentro de você. E esse já é um grande insight para você entender qual que é o Deus que você acredita. Hoje eu vou falar qual é o Deus que eu acredito e como essa nova crença pode transformar a sua vida. Talvez você pense que Deus seja aquele velhinho que está lá no céu, julgando os bons e os injustos. Talvez você pense que Deus é um ser que é injusto, porque o que acontece na Terra é injusto, ou talvez você nem acredite, ou talvez você, por muitas desilusões na sua vida, você deixou de acreditar nele. Mas, primeiramente, o que você tem que entender o que é Deus? Deus é muito maior do que a compreensão humana. Todas as coisas vêm dele e através dele e retornarão a ele. A física quântica diz que tudo é o vácuo quântico. O que é o vácuo quântico? Todas as coisas emergem dele. Existe só uma única onda. E através dessa grande onda é que tudo é feito. É que tudo emerge. Não é que é feito. É que tudo emerge da onda. Vou falar um jeito muito simples. Imagine um oceano. Ele é um todo. O oceano, imagina o oceano como um todo. Nós somos pequenas ondas que fazemos parte do todo. Nós temos essa falsa sensação de separação do todo. Mas, mesmo quando nós estamos separados, nós não deixamos de ser o todo. Então Deus é tudo o que existe. Então quando você começar a colocar na sua cabeça que Deus é tudo, Ele não é, como que eu vou te explicar? Ele não é somente isso aqui que eu li. Ele não é somente você. Ele é o outro. Ele é... Olha, só de eu estar te falando isso, a sua cabeça está explodindo. Porque se o todo, se o ser, se Deus não for todo, não tem como ele ser Deus. E essa onda, e esse ser, o que é esse ser? Ele é puro amor. Ele emana amor. Ele é tudo o que existe. Ele é tudo o que há de bom. Ele te ama e habita dentro de você. Então a grande questão de você começar a pensar é que dentro de você habita o Espírito Santo de Deus. Dentro de você habita a centelha divina. E que muitas vezes, por você estar focado no que é ruim, muitas vezes, por você estar focado em outras coisas, talvez está focado mais em religião e menos em espiritualidade, você esteja passando por dificuldades, não consegue enxergar Deus quando Ele está ali dentro de você. O Jesus, aqui não é sobre religião, Ele explicou que Deus habita dentro de nós. Então Ele habita dentro de mim e dentro de você. Então, quando questionado, porque alguém falou para Jesus, pô, eu não sei orar como os autores da lei. E a resposta que Jesus deu foi o seguinte: quando você quiser orar, vai no oculto do seu quarto, basicamente. Não com essas palavras, mas vai no oculto, no seu canto, em meditação. Fale com Deus, porque Deus que vê no oculto, porque Deus vê tudo, Ele é tudo que existe, Ele ouvirá o seu coração. Então talvez você esteja passando por uma desilusão, não acredita mais em Deus, porque você acredita num Deus que existe fora de você. E se Deus habitasse fora de você, Ele não seria o todo. Tá conseguindo entender mais ou menos a linha de raciocínio que eu estou querendo passar para vocês?
Então, aí que entra a problemática, que um pouco não vou entrar em um estudo aprofundado, a questão da religião. Religião é algo que você tem que ter, por mais que eu não tenha, é muito bom, te ajuda em muitas coisas, mas o grande problema começa quando você começa a querer colocar Deus na sua crença, ou Deus é só isso aqui, Deus é só o que está escrito. Gente, Deus é muito maior. Existe um louvor que fala que do crente ao ateu ninguém explica Deus. E várias religiões nasceram de você questionar, de você procurar, de você buscar entender. Então é por isso que tem essa diversidade. É porque tudo emerge dele e vai voltar para ele. Porque ele quer essas novas experiências, ele quer ver a gente questionando, procurando. Ele é tudo que existe, novamente. Mas por que a gente tem essa sensação de separação? A gente emerge dele e a gente é colocado um egozinho para a gente esquecer e procurar por si. Porque ele quer ter várias experiências também. Ele quer que a gente evolua. Ele quer que nós sejamos igual a ele, que nós emanamos o amor que vem através dele. Só que porque eu falo isso, e isso é perigoso as pessoas entenderem, porque quando você começa a entender que Deus habita dentro de você, mas também habita dentro de quem você odeia, por isso que Jesus fala, amai uns aos outros como eu te amei, porque no fundo todo mundo é feito da mesma coisa. Procura do que é feito a matéria. Isso é física. É tudo feito da mesma coisa. Não é exemplo. Eu, Delaique, exemplo, tá? Sou feito vou inventar um nome aqui, de parte. E o outro fulano, o corpo dele é feito de nêutron. Não, todos nós somos feitos das mesmas substâncias. Tudo que é matéria é feito da mesma substância. Aí voltando, é por isso que Jesus fala mais uns aos outros como eu vos amei. Porque ele na terra ele tinha essa expansão, ele já entendia, por isso que ele fala que eu e meu Pai somos um. E quando Jesus fala que eu e meu Pai somos um, não é no questão de matéria, é questão de espírito, é questão de onda, é questão de ser. Porque ele já emanava o amor. Cristo, diferentemente do que muitas pessoas talvez tentam entender, Cristo muitas vezes ele não queria só falar, ele vivenciava, ele amava. Cristo muitas vezes não, várias vezes, ele estava ali para quem precisava, porque ele entendia que você precisava expandir e procurar um Deus que estava dentro de você, tanto que Jesus deixa claro que a sua fé te curou. Jesus deixa claro que se você crer, você vai fazer coisas igual e muito mais, porque você tem dentro de você Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de você. Só que é claro, quando nós estamos em matéria, nós murmuramos, nós temos os medos, nós estamos aqui na terra para poder evoluir. Então, quando é algo, falando por mim mesmo, que eu tenho que ter mais isso, é entender que talvez a pessoa ela não esteja preparada talvez para escutar o que eu estou falando para vocês aqui agora. Porque a grande problemática é isso, que quando você começa a olhar para dentro, começa a amar o próximo de verdade, não só quem pensa igual a mim, não só para quem vive em Cristo, mas amar todas as pessoas. E quando você começa a entender que você e o outro é um, o que você faz para um? Por isso que isso também é bíblico, isso é uma lei, a lei do dar e receber. Tudo que você faz para um, você volta. Se você bate em alguém, esquece. Uma hora você vai apanhar. Por isso que Jesus fala que se alguém bater no seu lado direito, dá o lado esquerdo. Tá entendendo? Tá conseguindo entender que muitas dessas coisas que Jesus veio falar é muito mais complexo, é muito mais complexo do que você foi ensinado. Só que você não questiona, você não quer buscar por si próprio. Muitas pessoas acreditam que quem tem o discernimento, que quem tem o conhecimento é só os líderes religiosos, é só um padre. É só um pastor, é só um fulano, é só um ciclano, é só um beltrano. Não. Porque senão, meu amigo, se você acredita nisso, você pode acabar sendo manipulado. Porque sim, gente, a religião tem pessoas maravilhosas, tem pessoas que vão te ajudar a evoluir, vão ter pessoas que vão fazer você amar Cristo, a conhecer Cristo. Gente, quando eu falo Cristo aqui, não estou falando de um vínculo religioso.
Eu estou falando da figura crística. Esquece um pouco da religião. Procura quem for Cristo se você não é cristão. Não estou falando para você procurar um templo cristão, mas pesquisar quem foi Cristo. Eu falo isso com propriedade porque eu pesquisei muito para poder entender quem é Cristo. Eu ainda pesquiso muito. Então eu escuto de tudo o que é, tanto do bem quanto do mal, para ter o meu discernimento. E hoje eu posso falar com toda a verdade. Talvez essa verdade não vai ressoar com você. Mas ele, vamos falar aqui no jeito mais espiritualista, ele foi, talvez, vou falar aqui no jeito espiritualista, mas um dos maiores mestres que se passaram, que passou aqui. Existiram vários que agregaram, mas ele tinha uma consciência mais expandida. Mas o caso aqui não é esse. O caso aqui que eu quero falar com você é isso. Não é apenas um líder religioso que pode ter esse contato íntimo e direto com Deus. Então, até os protestantes, eles protestam porque falam que você não precisa de um santo para chegar até Jesus. Então, se você não precisa de um santo que conviveu com Jesus, você precisa... Gente, calma. Você vai precisar de um líder religioso? Você precisa para ele te ajudar, porque ele tem mais conhecimento, porque ele tem mais força espiritual e vai te agregar e vai somar. Mas você também é canal direto com a fonte. Aí fica complicado quando você acredita nisso em partes e não acredita nesse poder que existe dentro de você. Por isso que entra a NPV. A NPV tem toda essa visão de quem é Deus. Porque nós não salvamos ninguém. É tudo através dele e por ele. É Cristo. É Deus quem faz todas as coisas, porque Ele habita dentro de você, só que Ele te deu livre escolha, o livre arbítrio. Ele jamais, porque se Ele chegasse aqui não, você tem que fazer tudo, porque eu habito em você e você tem que ser só bom, não, Ele não seria justo, Ele seria um Deus que obrigasse, mas Ele te dá o livre arbítrio para você poder escolher. Só que Ele está ali, esperando para emergir dentro de você. E quando você deixe ele agir, ele vai agir através de você, porque ele habita dentro de você. Claro que existe essa separação, claro que existem limitações, porque nós estamos na carne, tá? Claro que vai existir limitações. Enquanto nós estivermos na terra, e Jesus fala que meu reino não é daqui, haverá aflições, mas eu venci o mundo. Então, talvez vocês podem estar pensando que eu estou falando aqui muito de um lado bíblico, muito de Cristo, muito de Jesus, é pegar isso para um lado religioso, mas pelo contrário. Eu sou um tipo de pessoa que eu estudo budismo, eu estudo de tudo que vocês imaginarem, eu gosto de estudar. Eu sou uma pessoa aqui que eu quero fazer com que vocês expandem a consciência de vocês. Que você que está me assistindo aí, que você busca por si próprio a verdade. Que você busque ajuda, auxílio nos templos, mas o templo está dentro de você. A força existe dentro de você, porque uma pessoa quando está mal, você consegue ajudar a pessoa com palavras, com atitudes, com dinheiro, com qualquer coisa. Mas é a pessoa que tem que buscar forças dentro dela para poder sair daquela situação. Então, por que eu estou te falando tudo isso? É para que você desperte para essa nova versão do que é Deus. Para você entender que Ele é muito maior. Que Ele está em tudo que existe. Então que maravilha saber que Ele habita dentro de você e que você tem força para sair do mal que talvez você esteja passando hoje. E isso é incrível, porque eu sou uma pessoa que busca estudo, mas eu aprendi uma coisa com meu irmão que foi muito forte, porque eu tenho medo sim, tenho medo do lado espiritual, por mais que eu estudo eu tenho medo. E ele falou, cara, como é que eu vou ter medo se Deus está comigo, cara? Maior é Deus que está comigo e eu que falo de Deus. Muitas vezes eu tenho medo, e ele que não pesquisa, não sabe, nem lê a Bíblia, nem nada, não estou falando que é só a Bíblia que é algo inspirado por Deus, me ensinou uma coisa dessa. Tá vendo como é que é as coisas? A gente sempre está aprendendo com outras pessoas, mas enfim, isso para mim é Deus. Deus é tudo. Deus, ele emana amor, cara. Eu quero ser cada vez mais instrumento dele para que eu seja o amor na sua vida, para que, se esse vídeo que eu fiz ajudar uma pessoa a descobrir que o Divino Espírito Santo habita dentro dela e que ela tem força que existe dentro dela para sair de qualquer situação, para melhorar de vida, de ser uma pessoa melhor, assim como eu estou tentando, mesmo com as minhas falhas. Se vocês for pegar no meu passado, eu errei de tudo. Aqui não é um bom samaritano. Eu não vou ser, porque se eu fosse tão bom, não estaria aqui. Eu sou igual a você. Mas essa descoberta transformou e vem transformando a minha vida.
tá bom? Então, não se esqueça que você é NPV. Se você ficou até aqui, segue o canal, curta, comenta, compartilha o que você concorda, o que você discorda e vamos pra cima. Não se esqueça que você é NPV, você nasceu pra vencer. Muito obrigado.